A paz do nosso Deus, né? Estamos aqui para gravar mais um texto da Sagrada Escritura. Eu vou orar. Querido Deus, graças a ti dou, Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Romanos 7, do verso 7 a 25. O que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser, não cobiçará. Então, Paulo fez uma pergunta aqui, né? Que diremos, pois a lei é pecado? Não. Mas também não deveria conhecido o pecado se não tivesse conhecido por intermédio da lei, né? Pois então, eu conheci a cobiça. Pois através da lei, ele conheceu a cobiça, né? Que disseram que não cobiçará. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de corruptência, porque sem lei está morto o pecado. Então Paulo está dizendo aqui que mais o pecado tornou nele ocasião pelo mandamento, despertou nele toda sorte de corruptência, né? De maldade, de pecado, porque sem lei está morto o pecado. Por que é sem lei? Porque quando nós não seguimos a Deus, nós não conhecemos a lei, nós vivemos sem lei, né? Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, nós, Paulo, quando nós estamos com Jesus, nós vivemos sem lei. Mas quando nós conhecemos a lei, por intermédio da lei, nós aprendemos que não devemos matar, roubar, adulterar. Então, nós vemos pleno conhecimento do nosso pecado e a morte, né? E o mandamento é que me for para a vida. Verifiquei que esse mesmo me tornou para a morte. Então, o mesmo mandamento que levou Paulo para a vida, que foi os mandamentos que mostrou os erros dele, levou ele para a morte, que ele viu o quão é o pecado, né? Porque o pecado prevalece do mandamento, pelo mesmo mandamento que enganou-me e me matou, né? Então, o pecado procede do mandamento, porque o mandamento diz não mata, a pessoa mata, não rouba, rouba, né? Então, esse mesmo mandamento, né, me enganou e me matou. Conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Caso o bom me tornou em morte, de modo nenhum. Então, o bom se tornou em morte, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se com o pecado por meio de uma coisa boa. Então, o pecado se revelou por meio de uma coisa boa, que é a lei de Deus. Que através da lei nós descobrimos quão errado nós somos. Causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, mostrasse sobremaneira o maligno. Então, através do mandamento, Deus mostrou para ele sobremaneira o maligno, que ali descobriu tudo que era de errado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, mas nós somos carnal. E é por dever que nós ser carnal que nós cometemos tantos erros, né? Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir. Então, Paulo está dizendo que nem ele mesmo compreende o próprio modo dele de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque a gente nunca faz aquilo que nós queremos. Nós não queremos ter pensamento ruim, nós temos. Nós não queremos fazer algo errado, nós temos. Nós não queremos brigar, nós brigamos, né? Então, nós mesmos não entendemos por que isso acontece. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, se nós fazemos o que nós não quer, nós consente com a lei que é boa, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo está dizendo que nesse caso, né, não é ele que faz, mas é o pecado que habita nele. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que quero, o bem está em mim, não porém efetuando, né? Então, quando o Paulo está dizendo que ele quer fazer o bem, mas o bem não está nele, né? E porém, o efetuando, né? Porque não faço o bem, que prefiro, mais o mal que não quero, esse faço. Então, o Paulo está dizendo que ele não faz o bem que ele quer, mas ele faz o mal, porque o pecado é terrível o pecado. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, é assim o pecado que habita em mim. Então, quando nós fazemos aquilo que nós não queremos, não é nós, mas é o pecado que habita em nós. Então, só querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim, né? Então, quando nós vai fazer o bem, a gente encontra a lei, porque o mal ele quer habitar na gente, né? Na gente. Mas vejo o meu membro, outra lei que querendo contra a lei da minha mente, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está
nos meus membros, né? Então Paulo está dizendo aqui que ele vê ali no membro dele outra lei. Qual é outra lei? Os pecados, não matará, não adulterará, não furtará, não mentir, né? Coisas que a gente não quer fazer, né? Querendo contra a lei da minha mente, né? Porque a mente pensa uma coisa e vem outras coisas ruins. E me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, né? Porque muitas vezes nós usamos o nosso corpo para coisas indevidas, né? Desbem-aventurado o homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Então, bem-aventurado, ele está dizendo aqui, né? Que desaventurado o homem que ele é. Quem o livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que eu de mim mesmo, não com a mente, ou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, né? Então a gente devemos dar graça a Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que nós, né, que a mente e o escravo da lei de Deus, né, nós devemos seguir a lei, mas seguindo a carne da lei do pecado, né? Porque o pecado, ele é terrível. Então eu vou ler aqui embaixo. O ser humano é notoriamente carnal e dominado pelo pecado, Romanos 6:12. Esta tendência pecaminosa resulta em impureza da maldade, Romanos 6:3-19. Para superar essa condição é necessário viver no Espírito e a partir de uma experiência do novo nascimento que nos capacita a cumprir a lei divina pela fé, né? Em Romanos, né? Que Deus possa nos abençoar e dar sempre entendimento. Não é fácil sempre estar gravando, mas vou orar. Querido Deus, graças a te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém.